Amados, boa noite. Sexta-feira, a última sexta-feira de abril. E estamos aqui, reunidos. Marcos, você não entrou no domingo, aconteceu alguma coisa? Boa noite, Marcos, querido. O que aconteceu? Você ficou doente, alguma coisa? Fiquei preocupada, mas o dia está tão corrido para mim, Marcos, que não deu tempo de eu procurar você e ligar para você para saber como você estava. Que bom que você está conosco. Bem, boa noite. Boa noite, Kátia. Linda, maravilhosa. Vamos para a nossa aula, nossos estudos amorosos, que já estamos, nem sei, 127, nossa, nem sei. 128 lições. 128, Marcos. Que bom, Marcos, tá tudo bem, graças a Deus. É que eu não vi você domingo, falei, o que aconteceu? Boa noite, Rose, tudo bem, querida? Tudo bem? Nossa família espiritual vai chegando e nós vamos continuando com os nossos estudos aqui de muito amor. E eu sempre digo, não? Que Jesus abençoe você, abençoe grandemente os seus familiares, abençoe seu lar, seu trabalho, todas as colocações que te cercam. É muito importante isso. Então, vamos para a nossa noite. Eu quero agradecer muito, muito todos que participaram da inauguração do novo prédio do educandário Joana de Ângeles, a mentora tão querida. Uma casa que abriga 300 crianças e adolescentes. E agora com propostas sempre progressistas do pré-profissionalizante. Há de dar certo, tá bom? Então vamos lá, estamos no Livro dos Espíritos, vamos ver. Nós estamos no livro 3 do Livro dos Espíritos. O assunto é, Antônia Bavani, boa noite, querida. O bem e o mal. Isso sempre existiu em nossas vidas, não? O bem e o mal. E nós fomos vendo as questões e já estamos na questão 636. Olha que lindo. Esse livro tem 1000 e poucas questões, está na 636. E entramos nas leis morais. Então vem a pergunta que o Kardec fez para aquele povo maravilhoso, não? Daquela época. O bem e o mal são, oi Silvia amada, absolutos para todos os homens? Todos os homens sabem o que é o bem e o mal? Aí vem a resposta dos Espíritos. A lei de Deus é a mesma para todos. Mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tem de fazê-lo. O bem é sempre o bem. O mal é sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Então você, como nós sabemos já de outros estudos, que todas as leis morais estão na nossa consciência, toda criatura, mas é toda, desde pequena, tenra idade, ela sabe diferenciar o que é o bem e o que é o mal. E isso é muito importante porque eu me lembro de menina, quando eu mentia para minha mãe, oi Estela, boa noite linda, boa noite. Quando eu mentia,
E passava uma coleguinha na porta da minha casa, ali na Prudente, e falava, vamos ali, a gente volta correndo. Minha mãe não deixa, minha mãe não deixa. Não, mas ela não vai ver, não vai saber. A gente vai e volta. Quando vou indo com a menina, aquele lado não tinha casa, minha mãe viu, ela estava lavando roupa pela cerca, só falou, Vanderlei, volta! Nossa, você já pensou que meu coração, já arrancou uma guanchuma, se vocês não conhecem, é um mato, pelou e adivinha? Pedagogia da vara. Você não me educa assim? Como que seria? Hã? Como que seria uma mãe analfabeta com uma menina? Hã? Então, eu sabia que era o mal, que eu não podia mentir. E todo mundo sabe, gente, o que é o bem e o que é o mal. E aí, o que acontece? Acontece que vai depender da responsabilidade de cada um. Sabe, por exemplo, se você dá uma aula, né, Silvia, para os alunos pequenininhos, e não dá aí um ditadinho para saber se estão aprendendo, você fala, mas eu tenho que corrigir 50 ditados. Não vou dar. Então, sabe que é o mal. Isso é tão líquido e certo, e é com tudo na nossa vida, entende? Com tudo. A conversa nossa com outra pessoa, o relacionamento com as outras pessoas, é um poder de troca, não sei. Todos sabem o que é o bem e o que é o mal. Está aqui. E aí, porque os Espíritos dizem, a lei de Deus é a mesma para todos. Não tem privilégio. Só que vai depender da criatura. Aquela fala tradicional, não? A cada um segundo suas obras, não? É muito bonito. E na questão 637, vem uma pergunta bem assim que o Kardec realizou. O selvagem lá atrás, que cede aos seus instintos e se nutre de carne humana, é culpável? Porque eles eram antropófagos, comia carne humana sim. E aqui está perguntando, ele seguiu o instinto dele, isso, ele é culpado? Olha que pergunta. Vamos ver a resposta. Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é mais culpável à medida que sabe melhor o que faz. Não tem jeito. Vai depender do livre-arbítrio, vai depender da sua responsabilidade, do que você quer fazer da sua vida. A traição, a drogadição, o alcoolismo, o tabaco, a mentira, a hipocrisia, está tudo aí, esse manancial, essa adjetivação tão grande que a gente até se perde, porque precisamos trabalhar a ótica do bem. O homem nasceu para fazer o bem. Então aqui está bem esclarecido. O selvagem que faz isso, ele também é culpado, porque ele sabia. Ele sabia o que estava fazendo. Não vai pensar que só porque é um selvagem que não age por instinto. Não. Tem que estar aqui. E aí, o Kardec continua dando um pequeno esclarecimento sobre essa questão que diz assim, é fácil. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem frequentemente comete faltas que, por serem consequência da posição
em que a sociedade o colocou não são menos repreensíveis, mas a responsabilidade está em razão dos meios que ele tem de compreender o bem e o mal. É assim que o homem esclarecido que comete uma simples injustiça é mais culpável aos olhos de Deus que o selvagem ignorante que se abandona aos seus instintos, de acordo com a competência da pessoa, o grau de inteligência. Tudo isso influi, tá? Tudo isso influi. Oi, Marcos Oliveira, boa noite, meu filho, tudo bem? Joana Lem, boa noite, querida, boa noite. E na 638, algumas vezes a pergunta é: o mal parece ser uma consequência das forças das coisas. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, mesmo sobre seus semelhantes. Pode-se dizer, então, que há uma subversão à lei de Deus? Quer dizer, Deus faz regra daqui, regra de lá, e como é que fica isso? A resposta: ainda que necessária uma atitude dessa, não deixa de ser o mal. Mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma existência para outra, de reencarnação e reencarnação, de acordo com o que a criatura semeou, vai colhendo, vai limpando o seu interior. Então, o homem não é senão mais culpável quando comete, porque ele compreende melhor. Bom, você sabe que matar não pode. Não existe isso. Está lá desde a lei de Moisés, há mais de 2.000, 3.000 anos. Não. E ainda o homem mata o outro. Por abuso, por dinheiro, por roubar, mata a esposa por traição, uma conversa desnecessária. Então é muito triste. E eu me lembro de uma fala de um palestrante querido e amigo que disse o seguinte: dois amigos, um matou o outro. Então, pela lei da reencarnação, será que aquele que matou seria morto pelo que foi matado? E aí chegou-se à conclusão que não, um iria ser a mãe do outro. Por isso que não é fácil. A reencarnação está aí para isso, não é? Então, esta questão está bem clara, é bem clara. Ainda que necessário, não deixa de ser o mal. Mas à medida que vamos reencarnando, melhorando, não vamos... Porque nós sabemos também, isso é bom de lembrar, o espírito, ele não regride, ele pode estacionar. A lei é evoluir. Oi, filha, tudo bem? Filha, tudo bem? Boa noite. Então, você vai vendo que as respostas são bem coerentes. Os espíritos, por unanimidade, vão respondendo o necessário. E na questão 639, e aí tem uma outra pergunta. O mal que se comete, frequentemente, não é o resultado da posição que nos deram os outros homens. Nesse caso, quais são os mais culpáveis? Enforcaram o Tiradentes há 200 e tantos anos. Veja bem, e por quê? Porque ele via
orientado por Ismael, que havia uma dilapidação das colocações brasileiras e a pobreza graçava. E precisava parar com isso. E o ideal de liberdade já estava brotando. 1792, quando ele é enforcado. Muito bem. O tempo passa. Não fui pesquisar das reencarnações de Tiradentes, não. Só vi que ele foi acudido por Ismael, que é o espírito protetor do Brasil. Muito bem. O tempo passa. Aquele ideal de liberdade, de independência do Brasil, do jugo português, o que acontece? O próprio filho do rei, Dom Pedro I, independência ou morte. Você vê que, olha, vai vendo a história. É isso aqui. É isso aqui. Então, tem sempre o retorno. Vai saber. A gente não sabe tudo, é um pouco pesquisa aqui, pesquisa lá. Oi, Ada, querida, boa noite. Erotildes Gutierrez, boa noite, amiga. Nossa família espiritual está aqui bonita. Então, o mal que se comete frequentemente não é o resultado da posição que nos deram os outros homens. Quais são os culpáveis? Quem é culpado do enforcamento de Tiradentes? Os portugueses. Dona Maria I e toda a corte portuguesa. E aí, a resposta: o mal recai sobre aquele que lhe é causa. Ela desencarnou demente, louca, não? Assim, o homem que é conduzido ao mal pela posição que lhe é dada pelos seus semelhantes, é menos culpável que aqueles que lhe são a causa. Porque cada um carregará a pena, não somente do mal que haja feito, mas do que haja provocado. Eu gosto muito de história, entende? Vamos lembrar o seguinte. Paulo, que foi o grande Saulo de Tarso, então, nos anos 64 a 67 depois de Cristo, ele pregou, ele trabalhou, ele foi 2 vezes para Roma de barco e vai, era assaltado, era judiado, coisa e tal. Até que Nero mandar executá-lo. Aí você pensa comigo, Nero que mandou. E quem fez o ato da degola foi Tigellinus, um soldado romano da época que servia o Nero e tinha que obedecer, entende? E Tigellinus, assim, meio com medo, dá licença, chegou na frente de Paulo e ficou tímido até. E aí o Paulo falou: faz o seu trabalho. E aí o Tigellinus degola. Tigellinus é menos culpado que Nero. Aí eu quero que entenda isso. É menos culpado que Nero. E o tempo passa. De Nero não sei nada. Mas Tigellinus se reencarna no Brasil como Dom Pedro II. Um cara ótimo, bom, manso. Então você vai vendo que o mal recai sobre aquele que lhe é causa. Nero. Tigellinus cumpriu. Só isso, tá? Então, por isso que a doutrina espírita, ela é, que eu sempre digo, esclarecedora. Ela esclarece
as colocações. Antes de qualquer análise que você faça, fulano é culpado, fulano... Pera um pouco, não sabemos. É muito difícil, não? E na 640, aquele que não faz o mal, mas que aproveita do mal feito do outro, é culpável no mesmo grau? Quer dizer, uma pessoa não fez o mal, mas ela aproveita o mal que outro fez, dilapidação do cofre público. Aí ele aproveita. Ah, mas roubaram, mas também posso roubar. Então vamos ver lá. Como fica isso? Aquele que não faz o mal, mas que aproveita do mal feito por outro, é culpável no mesmo grau? Resposta: é como se o cometesse. Aproveitar da situação é participar. Se roubam, se dilapidam, e o outro vem e faz igual, todo mundo tem culpa. É o mal prevalecendo aí. Então, aí assim, talvez tenha recuado diante da ação, mas encontrando-a pronta, ele a usa. É que aprova o que faria ele mesmo se tivesse com a mão na massa. Quer dizer, o outro roubou, eu também vou roubar. Agora, porque se eu tivesse na cabeceira, eu ia fazer. Então você vai vendo que a culpa não é só de um, não. Então aqui está bem explicado isso. E aí, na 641, o desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Resposta: o desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Quer dizer, a pessoa deseja, mas ela não faz, mas aí faz. É a mesma coisa? Conforme a virtude em resistir ao mal que se deseja. Daí a grande dificuldade nossa, pela nossa transformação moral, pela nossa mudança interior, certo? Comer muito pode? Não. Beber demasiadamente? Não. Drogar-se? Não. Trair? Não. Roubar? Não. Gente, tá aqui. Precisa resistir voluntariamente a esse mal que nos envolve. Porque vale lembrar, muito em bom tom, que ninguém bebe sozinho às sombras, fica esperando. E pelo pensamento, gente, olha que difícil. Ele quer beber, vai beber. Cola a garganta fluídica e bebe junto, até o cara cair. Se drogar, mesma coisa. A mulher dele tá feia. Nossa, minha mulher tá feia, acho que eu vou arrumar uma mais nova. O espírito. É isso mesmo, vai, sai. É tudo assim. O primeiro pensamento é o seu. O segundo, daí não é mais. É impressionante. A doutrina esclarece muito bem. Então, aí vem mais uma questão, a 642. Essa eu achei fantástica. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma posição futura gostosa na espiritualidade? Quer dizer, eu não faço mal, não.
vou me educando. Não estou bebendo, não estou comendo, não estou traindo, não estou me drogando, não estou pensando mal de ninguém, não estou criticando, não estou... Entende? Tudo isso. Muito bem. Então, isso aí basta não fazer o mal? Resposta para nós todos, hein? Não é preciso, não. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus? Não. É preciso fazer o bem no limite das suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que você não fez. Quando chegarmos na pátria espiritual, mas eu não fiz mal nenhum. Eu só fiz o bem, né? Eu só trabalhei assim. Não. Não fiz mal para ninguém. A pergunta é de lá. E o bem que você deixou de fazer? E qual é esse bem, gente? É uma coisa imensa. Cuidar. A gente está trabalhando agora no Conselho Municipal do Idoso. A gente vai vendo quantos velhos abandonados, como é que pode? Não tem onde ficar. Precisa de um abraço, uma conversa, não tem, não. Quantas crianças vão de chinelo para as escolas, chinelo de dedo, uma aula de dança, uma aula de educação física. O que faz esse pai, essa mãe? São tantas coisas que a gente não precisaria enumerar, porque cada um já tem na sua consciência o que você pode e o que você não pode. Então, bastará não fazer o mal para agradar a Deus? Não. É preciso fazer o bem no limite das suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que esteja acontecendo por aí, que resulte na falta do bem que você poderia fazer. Eu acho lindo isso. E é por isso que a gente convida as pessoas para as ONGs, as entidades não governamentais, para, tipo, Casa da Sopa, educandário, berçário, sabe? Sei lá, eu não entendo como que as pessoas agem no seu dia a dia, mas é uma ótica boa de se refletir. A última questão da noite. Haverá pessoas que, pela sua posição, não tenham possibilidades de fazer o bem? Não, porque ele é o lixeiro, ela é a faxineira, ela é a lavadeira. Será? Será que não tem possibilidade de fazer o bem? Aí eu me lembro da minha mãe, lavadeira, e que cuidou do meu marido quando moço e os 2 irmãos dele. Por que isso? Pelo quê? É o bem. É o bem. Muito amada, graças a Deus. Então a resposta, hein? Haverá pessoas que pela sua posição, pobrezinha, não pode fazer o bem? Você já sabe a resposta. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Olha que lindo que os Espíritos dizem. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Aquele andarilho da rua agrada um cachorrinho. Quando o homem que tem dinheiro chuta o cachorrinho. É assim, olha aí. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Agora, olha o que esclarece os Espíritos. Só o egoísta não encontra jamais oportunidade. Claro, vai ficar
olhando para o seu umbigo, não vai ajudar a criança, não vai ajudar velho, não vai visitar pai e mãe, não vai fazer nada, tudo, nem animal, tudo é complicado. Porque não tem. A criatura, ela tem um egoísmo no seu interior que nem ela sabe. Só complica a situação quando tem que fazer o bem. Ai, mas eu tenho que ir lá, mas eu não tenho tempo, eu tenho que limpar minha casa. Limpa todo dia. Mas escuta, acha um tempo. Só o egoísta não encontra jamais oportunidade. Bastará estar em relação com outras pessoas para encontrar ocasião de fazer o bem. É muito grande, é muito sério. O que estamos trabalhando agora... Oi, Sheila. Alô, querida, boa noite. O que estamos trabalhando agora é a prática do bem. Por quê? Eu poderia estar descansando. Ando cansada porque a coisa pesa. Mas não. Vamos alertar as pessoas. Vamos trabalhar o conhecimento. Então, bastará estar em relação com outras pessoas para encontrar uma ocasião de fazer o bem. E é por isso que eu não canso de agradecer a nossa família espiritual. Entende? Que nas sextas-feiras está estudando o Livro dos Espíritos, está estudando o Evangelho, porque o seu espírito, nosso espírito, precisa disso, tá? E aí, cada dia da nossa vida, cada dia dá oportunidade a qualquer que não esteja cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é só ser caridoso, mas ser útil na medida da sua caminhada. Todas as vezes que vosso coração pode ser necessário. É lindo isso daqui. Por isso, vamos refletir no nosso caminhar. Será que está tudo certo? Será que eu não tenho uma ponta de egoísmo, ou de orgulho, ou de vaidade, ou de acomodação? Não sei. Oi, Deise Maria do Prado, de Angra dos Reis, linda, do Rio de Janeiro, boa noite. E assim, nós vamos encerrando essa parte, e aí paramos na questão 644. Falta só umas 4, 5 questões para terminar a lei divina, para entrarmos na lei de adoração. Tá bom? Vamos em frente, vamos para o nosso Evangelho. No nosso Evangelho, graças a Deus, nós vimos muito bem a parábola dos talentos, não? É aquela história que um senhor deu 5 talentos para um, deu 2 para outro e 1 para o outro. O que ganhou 5, trabalhou, multiplicou, voltou com 10. O que trabalhou com 2, voltou com 4. E o que ganhou 1 ficou com medo de perder o dinheiro e enterrou. Não fez nada. Então, aí vem a explicação maravilhosa de tudo. Então, de tudo. Porque a gente se autoanalisa e se veja como está. E aí nós vamos ver a utilidade providencial da fortuna. Por que tem gente que tem bastante dinheiro e tem gente que não tem dinheiro? Utilidade providencial da fortuna. Olha, gente, sem entrar no texto ainda, eu fico pensando assim: a pessoa que tem possibilidade econômica boa, claro,
tem que auxiliar os outros. Aí entra na prática do bem. Porque a fortuna, ela existe para você servir. Não é para você colocar, encher a gaveta de dinheiro e acabou a história. Não é. Então, utilidade providencial do que a gente tem, ou que todas as pessoas que trabalharam bastante têm, vamos ver agora. O que fala aqui em O Livro dos Espíritos, numa explicação bonita de Kardec. Se a riqueza devesse ser um obstáculo à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito. Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem recursos, pensamento que repugna a razão. Muito bem. A riqueza, sem dúvida, olha, veja o que fala o Kardec, é uma prova muito difícil. Ser rico, poderoso, é muito difícil. Mais perigosa que a miséria, pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. A pessoa tem poder, tem dinheiro, tem que ter roupa de grife, vai fazer 1000 colocações de estética, esquece que tudo vai ficar e o que vai valer são as nossas colocações de auxílio, vimos lá, do bem, do bem. Então aqui já está falando. A riqueza é uma prova muito difícil. Ela é mais perigosa que a miséria. Por quê? Eu que convivi com pessoas que trabalhavam na roça, onde eu dava aula, no sítio, chegava tarde, veja bem, o rico fica preocupado com o dinheiro, onde põe, se rendeu, tá. O pobre, não. Trabalhou, lava os pés, cigarrinho. Aí, com a mulher, conversa, os filhos. Aí vai rezar, vai dormir. Amanhã. Então é diferente. É diferente. Então tá aqui. A riqueza é uma prova difícil. Mais perigosa que a miséria. Por quê? Porque te arrasta às tentações, claro. E o egoísmo é exaltado, o orgulho, a vida sensual. Não tem sossego. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos de Deus, do céu, de Jesus, do bem, do amor, da luz. Ah, pá. Então vocês vão vendo. Agora vem ainda uma explicação. Muitas vezes aquele que passa por necessidade, não tem a fortuna, ele vive como eu contei para vocês, não? Mas do fato de tornar o caminho mais difícil, não devemos negar que torna impossível que não possa ser a riqueza um meio de salvação nas mãos daquele que sabe fazer o quê? Servir. Servir. E através disso, você consegue a saúde, o bem-estar,
a consciência tranquila, a paz interior. Você consegue. Entende? Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, um jovem perguntou: mas Jesus, como é que eu faço para fazer parte da casa do Pai, que o Senhor tanto fala, não? Meu reino não é deste mundo. Aí Jesus disse: desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me. Ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui e que a salvação não tem senão esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo. E a gente tem imaginado bastante isso, porque é o seguinte: quando existe abundância de riqueza providencial, é para fazer o bem. Estudamos lá. Fazer a caridade. E quando Jesus fala isso para o jovem não entendeu. Você hoje, da nossa família espiritual, é claro que não vamos desfazer da nossa casa, do nosso carro, do nosso convênio médico. Não. Nós temos que trabalhar isso e praticar o bem. Só isso. E Jesus usa essa fala para ver se despertava a pessoa. Porque ele falou para Mateus. O Mateus era cobrador de impostos, você lembra bem? Ele estava trabalhando e Jesus procurando adeptos. Chegou para Mateus, não sei porquê, gostou dele, falou só isso: vem comigo. Mateus largou tudo. Era o mais inteligente da turma. Era o que anotava tudo o que acontecia. Anotava. E fez o Evangelho segundo Mateus, depois que Jesus partiu. Então, a necessidade, você veja bem, você pensa na vida que Jesus levou, ai, mas ele morreu por nós na cruz. Nada disso. Ele deixou leis, deixou falas para a gente tentar seguir. Mas que ele morreu para salvar os nossos pecados, esquece. Você vai dar conta do seu caminhar? Não tem isso. Imagina. Não. Então, um homem que viveu até 30 anos na carpintaria do pai dele, junto com o pai dele e a mãe. Muito bem. E aí, o chamamento de Deus é forte, já era programado o Messias, ele sai para pregar. E cadê o conforto? Nenhum. Fome. Comia espigas de milho pelo caminho. Quem cuidava de algumas coisas de finança era Judas. Então, uma vida difícil. Descalço ou de sandália, roupa surrada, dormindo ao relento, chuva, sol. E pregando a boa nova. Então, você veja bem como tudo isso, ele não tinha nada. Mas é nada, um centavo. E nós vemos outros exemplos agora. Já passaram. Mas veja bem, eu conheci Chico Xavier 2 vezes. Que coisa impressionante, que casa humílima. E que capacidade, a maior antena psíquica do mundo, com 450 obras, entende? E que caridade absoluta, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E Divaldo Pereira Franco? Ora, além de ser lindo, o maior tribuno espírita fez uma cidade, deixou um legado incalculável, e todos seguindo o bem. Ele não tinha um tostão.
Todos os livros de Valdo, para a Mansão do Caminho. Todos os livros do Chico, caridade. Não tinha nada, nada. Então, hoje a gente tem exemplos disso, graças a Deus, não é? Então, não é para você deixar sua casa, seu carro, seu lar, não. É para você não ficar acumulando e praticando bem, só isso. E aí, continua o Kardec. A proposição de Jesus fez para o moço para que ele tomasse uma decisão. Mas no fundo do seu pensamento, ele era um homem honesto e não fazia mal a ninguém. Mas só que ele não conseguia desprender-se da sua casa, do seu boi, da sua ovelha, não. Ele tinha que ficar por ali. Por isso que ele não seguiu Jesus. Aí Jesus explica bem. Fora da caridade não há salvação. Eu falo para vocês. Fazer uma caminhada de acordo com a nossa transformação moral, a evolução do espírito, e viver sentado no sofá, na frente da televisão, dentro da piscina e não ajudando ninguém, não está certo. Tem que trabalhar igual Pedro falou, mesmo que seja com os joelhos desconjuntados. Praticar o bem. Fora da caridade, gente, não tem jeito. Você pode, mas se você não fizer... E aí, vamos lá. Se a riqueza é fonte de muitos males, se ela excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, e olha, veja esse Brasil, é preciso se tomar não a coisa, mas o homem que abusa do poder, como abusa de todos os dons de Deus. Ele se torna pernicioso e ele poderia ser mais útil. Mas isto é a consequência do seu estado de inferioridade espiritual. Ele não consegue. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Mas não é isso. Cabe ao homem extrair da riqueza o bem. O bem. Eu tenho uma funcionária, tenho um filho, não tenho onde deixar de sábado. O que você vai fazer? Não, então eu não quero mais. Não, traz o filho. Essas coisas pequenas, entende? Tem que entender. Então, isto, olha, a providência da fortuna é sim um progresso moral e é um elemento de progresso intelectual. Sem dinheiro, algum filho estuda, faz faculdade? Não faz. Sem dinheiro, alguém presta algum vestibular, consegue alguma coisa? Não consegue. Entende? É necessário. E aí, Kardec continua. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento moral do globo, moral e material. Deve desbravar, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Deve alimentar essa população
que cresce sem cessar. É preciso, então, o quê? Aumentar a produção, aumentar a produção de uma região insuficiente. E vai longe, vai longe, vai longe. É a lei do progresso. Então, a atividade necessitada por esses trabalhos aumenta a sua inteligência. Quanto você mais sonha para conseguir alguma coisa, mas não é benefício próprio para os outros, mas você tem capacidade intelectiva. Eu posso dar um exemplo bem pertinho. Demorou 30 anos para que a gente tivesse o educandário para 300 crianças, um prédio novo, um prédio com salão nobre, cadeiras estofadas, tivesse também uma quadra de esporte coberta, com vestiário, com banheiro, arquibancada. Gente, não é do dia da água para o vinho, não, é paulatinamente, trabalhando. E agora vamos tratar do pré-profissionalizante, né? Então, quando você se identifica com essa atividade, desenvolve mais a sua inteligência, a sua capacidade de pensar, que se concentra primeiro na satisfação das necessidades e ajudará mais tarde a compreender as verdades morais. Por quê? Você vê aquela criança alimentada, de uniforme, bonitinha, tocando a fanfarra, na aula de dança. Gente, não tem dinheiro que pague. Pode quem quiser pensar, mas não tem. E aí, concluindo aqui essa parte, que não é tão fácil, utilidade providencial da fortuna é um alerta para a nossa família espiritual. Se você tem posse, tem bem, tem tempo, é mais jovem, fora da caridade não há salvação. O que eu posso falar? Está aqui. Está aqui. Então, é necessário. E na semana que vem, nós vamos verificar o que aqui? Desigualdade das riquezas. Por que um nasce num berço de ouro, outro nasce num berço de palha? Por que um pai e a mãe compram tudo, o outro não tem nada? Aí a gente vai ver isso daqui, muito fácil, para entender que não se pode servir a Deus e ao dinheiro. É servir a Deus. E vamos em frente. E vamos orar agora com muito amor. Deus, soberanamente bom e justo. Jesus, o médico das almas, o mestre, o amigo, o companheiro de todas as horas, aquele que disse: eu ficarei convosco até o fim dos tempos. Espíritos protetores de todos os nossos irmãos da nossa família espiritual e daqueles que irão depois ver essa prosa nossa. Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. Muito obrigado pelo dom da vida. Vida concedida, que vamos entendendo mais que era para a prática do bem. Vida concedida para isso. Obrigado, muito obrigado pelo nosso caminhar. Muito obrigado pela oportunidade. A fila é grande para reencarnar. Estamos aqui. Obrigado, muito obrigado pela família que constituímos. Sim, obrigado pelo lar,
Muito obrigado pelas pessoas que nos cercam e nos servem. Muito obrigado por tudo. E nós, varas da videira, porque Jesus é a videira, muito obrigado pelos conhecimentos maravilhosos que nos chegam para serem colocados em prática, porque dá tempo. Muito obrigado pelo Consolador, pela doutrina espírita. Obrigado por tudo. Mas Jesus vem ter conosco. O Senhor disse: pedi e obtereis. Sempre temos algo a pedir. E cada um que nos ouve, cada um agora, com a sua aguinha aí pronta, vai fazer um pedido para o Senhor, enquanto nós oramos. E eu já de antemão digo, com muito amor, Jesus abençoa e fortalece toda a nossa família espiritual. Fortalece também, Senhor, todos os seus familiares. Senhor, que essas lições que o Senhor nos passou através do codificador Leon Hippolyte Denizar Rivaio chegue até os ouvidos e coloque uma mensagem no coração de cada um para a grande mudança. Abençoa, Senhor, ilumina o lar de cada um, para que haja primeiro a paz, a alegria, o amor, a saúde. E assim, enquanto oramos, você faz o seu pedido com muita fé, com muito amor, porque é o seu momento. É o seu momento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nas dimensões espirituais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos o pão da alma, esse, e não nos deixeis cair nas malhas da materialidade. Não nos deixeis cair nas tentações. Livrai-nos do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da prepotência. Livrai-nos da mágoa. Livrai-nos, Pai, porque o Senhor pode. Que assim seja. Que todos os pedidos sejam abençoados e conseguidos. E assim encerramos a nossa noite com amor, muito amor. Amados, podemos dizer: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus de amor, muito obrigado. Sempre tenho que fazer alguma coisa.